Olá, caros alunos. Schopenhauer, numa obra chamada Sobre Livros e Leitura, ele fala o seguinte, que quando nós lemos, outra pessoa pensa por nós. Nós só repetimos o seu processo mental. Dessa maneira, o trabalho de pensar por nós mesmos fica, em grande parte, deixado de lado, né, quando a gente lê. Então, o que significa isso? Ele está indo contra a leitura? Nós vamos ver que não. Em primeiro lugar, a gente pode pensar que como que seria Schopenhauer hoje se ele vivesse nos nossos dias, né? Ele ficaria estupefato com a quantidade de informação que hoje nós recebemos todos os dias, né? A todo minuto, pela televisão, pela internet e especialmente pelas redes sociais, né? O pior é que hoje as pessoas, elas deixaram sim de pensar por si mesmas. Inclusive, elas estão se deixando levar por todas as mentiras que recebem, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, as famosas fake news. Então as pessoas elas pararam de pensar por si mesmas e vão absorvendo tudo o que escutam, que ouvem, que veem. O interessante também é que, além de se deixarem levar, ainda compartilham as mesmas mentiras, transformando-as em verdade, né? Então, uma mentira repetida tantas vezes acaba se transformando em verdade, né? A neurociência, inclusive, explica isso, né? Que quando a gente confronta a nossa visão de mundo, mesmo que a nossa visão esteja deformada, né? Com uma visão de mundo parecida com a nossa, né? E uma visão deformada por isso, né? Nós acabamos por legitimar essa visão de mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, né? As correntes de WhatsApp. Por exemplo, eu recebo uma mensagem dizendo: hoje vai chover granizo em Belo Horizonte. Ou algum estabelecimento está contratando funcionários para o primeiro emprego, sem experiência. Aí eu me sinto responsável por repassar essa mensagem para ajudar os outros, de imediato, né? Eu acabo, na minha boa-fé, repassando essa mensagem sem refletir, por exemplo, sobre a veracidade das informações que eu recebi. O pior é que, se eu receber essa mesma informação inverídica, né, de pessoas diferentes, então aí sim a dúvida vai para o espaço, né? A verdade já está consignada ali. Eu não tenho mais como duvidar, porque eu recebi diversas fontes me falaram a mesma coisa. Então eu já passo a acreditar naquilo e passo a repassar aquela mentira, né? Schopenhauer, ele diz na mesma obra, essa obra sobre livros de leitura, que durante a leitura a nossa cabeça é apenas um campo de batalha de pensamentos alheios. Daí se segue que aquele que lê muito, né, quase o dia inteiro, e que nos intervalos se entretém com passatempos triviais, banais, ele acaba perdendo paulatinamente a capacidade de pensar por conta própria, como quem sempre anda a cavalo. O mesmo acontece hoje com várias pessoas que têm um grupo de rede social selecionado, um grupo de pessoas selecionado na sua rede social, e acaba corroborando tudo que vem por esse grupo. Então, se ele falar uma mentira que seja, mas por as pessoas pensarem quase como eu penso, eu acabo corroborando tudo que elas dizem. Por exemplo, se eu defendo determinada ideologia, seja ela de direita ou de esquerda, não me abro para o ponto de vista do outro, e assim eu acabo corroborando tudo que vem. Um exemplo interessante que Schopenhauer traz também nessa obra é o da mola, né, que acaba perdendo a sua elasticidade quando você a usa excessivamente com uma força contrária a ela, né? Então, por exemplo, se a mola está puxando, né, um peso está puxando a mola, uma força que vem de fora, não é a própria mola, né? Então, a força que vem de fora. Da mesma forma, a pessoa que fica presa sempre ao que os outros dizem, né, ou exposta continuamente ao tipo de informação, né, que ela recebe em uma rede social, da televisão, assim por diante, então a pessoa ela acaba se deformando. Com isso, Schopenhauer ele não está defendendo que as pessoas não deveriam ler. Da mesma forma, nós também não defendemos que as pessoas deveriam, por exemplo, cancelar todas as suas redes sociais, as suas redes de informação, desligar a televisão, não ler jornal. Não, pelo contrário, o problema aqui está na postura frente a essas informações. E principalmente quando nós deixamos que essas informações sejam superiores à nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Tipo quando a todo instante nós nos colocamos em exposição a essas informações, né? Sem questionamento, sem ter uma posição filosófica. Por exemplo, de madrugada. De madrugada, quantas pessoas não acordam de madrugada, estão sem sono, resolvem ligar o celular? A primeira coisa, né? Debaixo do travesseiro está ali o celular. Pega o celular e começa, né? Então, ao invés de ver um filme ou
qualquer entretenimento, uma música, um entretenimento que consegue garantir uma divisão entre a ficção e a realidade, principalmente de madrugada, né? Essa pessoa passa a navegar nas redes sociais e vai ali absorvendo, né, por osmose, né, recebendo tudo como uma verdade estabelecida, né? Então tudo que as pessoas estão falando, ela já vai, nossa, é mesmo e tal, e ela já vai recebendo aquilo tudo como uma verdade estabelecida. Inclusive, os grandes estelionatários sabem que a melhor forma de agir é durante a madrugada, né? E é exatamente esse momento que eles agem. Schopenhauer, ele dá dois exemplos interessantes. O estômago, que se estraga pelo excesso de alimentação e dessa maneira prejudica o corpo todo, do mesmo modo é o excesso de informação, que acaba abarrotando e sufocando a mente. Infelizmente, também, a gente nota que muita gente pensa que ser culto é sair lendo desesperadamente tudo sobre tudo em todo lugar, né? Ou seja, eu sou um cara culto, então eu saio lendo tudo quanto é coisa que vem que vem na minha mão, eu estou lendo e tal. Não é que você não possa ler bastante, pode ler bastante, o problema é a sua postura, é sair absorvendo tudo, ou pensar que vai absorver tudo, né? Porque Schopenhauer vai falar o seguinte, que quanto mais a gente lê, menos rastro a gente deixa no espírito do que a gente lê. É como um quadro, no qual muitas coisas foram escritas, né, umas sobre as outras, então você vai tendo o que vem escrito depois vai sendo menos legível, né? Não se chega a uma reflexão. Porque a reflexão é só com ela que nós nos apropriamos do que a gente lê. Né? Da mesma forma que a comida, ela não nutre o corpo, mas a digestão. E se nós lemos continuamente sem pensar, depois do que foi lido, a maioria do que lemos se perde. Assim como uma pessoa muito magra que resolve comer tudo, comer muita coisa durante um dia só, né? Para tentar engordar, por exemplo, né? E o máximo que ela vai conseguir é uma indigestão, né? Por quê? Porque o organismo ele não absorve tudo que você come, né? Da mesma forma que você não vai absorver tudo que você lê, né? Você vai selecionando. E o cérebro é interessante, o nosso cérebro, a neurociência explica isso, né? Certas repetições, elas são descartadas pelo cérebro exatamente para não estressá-lo. Enfim, eu convido a você que me acompanha neste ano, né, e que me acompanhará no próximo ano, a gente deixar de lado essa postura diante das informações que a gente recebe e passar a uma atitude filosófica diante do mundo, lembrando-se sempre que cada ponto de vista é a vista de um ponto e que pensar e refletir implica também em reconhecer que nós podemos ser, nesse momento, apenas prisioneiros da caverna. Estamos aqui dentro da caverna esperando para sermos libertados para a verdade.